www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de junho de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa e interagir conosco aí pelo Face. Daqui a pouco você estará disponibilizado aí para você o programa em podcast, em todas as plataformas de podcast, e logo mais às 17 horas tem reprise do programa na Plena TV. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos, que todos tenham uma ótima e abençoada semana. Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom e temperatura, na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, caindo aqui na região, conforme o que era previsto desde semana passada. De fato, né, foi confirmado, e para hoje a máxima não deve passar aí de 24 graus, a mínima 14 graus. Neste momento, aqui no centro da cidade, faz 17 graus. A possibilidade de chuva é muito pequena para hoje. Choveu durante o fim de semana, na noite de sábado para domingo aqui na área central da cidade. O domingo ficou naquela mudança de clima, né, repentina, de repente com sol fraco, mas com chuva daí a pouco. Enfim, no fim da tarde esfriou bastante, para a noite também. Agora amanhece com 17 graus aqui no centro. No programa de hoje nós vamos conversar, temos o prazer, a honra de receber aqui o professor André Webb. Ele é administrador. Eu tive que encurtar aqui o seu apresentação para caber nesse bloco. É administrador e professor do IFE e também da UENF. Ele é doutor em informática na educação e mestre em engenharia de produção e comunicação social. Professor, muito obrigado por nos emprestar aí um pouco desse conhecimento nesta manhã. Tem uma experiência, né, que o senhor viveu há um tempo atrás e que compartilha com a gente hoje, e tem compartilhado aí com, né, todos os seus companheiros e no seu dia a dia, que é uma visita à Finlândia,
modelo de educação considerado por vários críticos, analistas, vários estatísticos e pelos resultados também já comprovados como a melhor educação do mundo, que é de graça, né, somente o aluno pagando, acho que, o transporte e o material escolar, no caso daqueles que podem pagar. E eu acho isso muito interessante, que precisava ser colocado em prática aqui no Brasil. Quem pode pagar, quem não pode, recebe a ajuda do governo para pagar. Enfim, o programa tem vários temas, mas o foco é a educação no Brasil, a educação em campos, a educação básica, a educação mediana, a educação já, né, de nível superior. A gente vai aproveitar todo esse conhecimento do professor para que a gente possa falar aqui, inclusive, sobre uma das áreas que ele conhece muito, a tecnologia em educação. O papel dessas novas ferramentas tecnológicas que foram aceleradas aí, a utilização delas, né, foi acelerada, principalmente agora depois da pandemia, durante e agora depois dessa pandemia que ainda persiste aí em algumas situações. Também vamos falar da educação básica no Brasil, os desafios e como superá-los. E, por fim, a educação comparada, Brasil versus Finlândia. O que fazer para tornar o Brasil uma Finlândia na educação? Há possibilidades reais ou é só uma utopia daquele docente que se dedica realmente à sua profissão? Então seja bem-vindo, já vamos trazer o seu bom dia e vamos explorar esse conhecimento. E você que interage aí conosco em nossas redes sociais, deixa lá a sua pergunta, deixa a sua opinião também sobre a questão da educação no Brasil e, se for comparado à Finlândia, né, como é que a gente pode encontrar caminhos e soluções para os descaminhos dessa educação brasileira e também os próprios caminhos encontrados na nossa realidade. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora lançando o Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação, né, em vacinas aqui na nossa cidade. Nos destaques aqui, para começar o programa com as informações, eu trago o jornal Folha da Manhã. E esse final de semana de tristeza para a gente, né, do Grupo Folha, perdemos aí o nosso companheiro, amigo de bons momentos, de momentos difíceis também, o Leonardo Moreira, mais conhecido como Seu Léo. Registro aqui o nosso luto, o luto do Grupo Folha da Manhã e toda a nossa condolência, toda a nossa gratidão aí também ao Seu Léo por tudo que ele prestou aí de bom e tudo que ele sempre ele era daquele amigo que não era um colaborador da empresa, ele vestia a camisa da empresa, ele vivia o dia a dia da empresa, sabe, também depende de característica de cada um, né? Mas era assim, ele ligava, Nogueira, tá acontecendo isso, assim, ou na estrada por onde ele estivesse passando, ou numa reportagem, ou até mesmo num assunto que ele, né, um fato que ele visse ali na rua, ele ligava pra gente, pra redação do jornal, enfim. Era um parceirão, um amigão, e a gente com certeza sente e sentiremos muito sua falta aí, Seu Léo. Vá em paz e nessa uma boa viagem aí de descanso. E a gente segue aqui a nossa estrada, né? Até chegar também a nossa partida. E no jornal de sábado, Vladimir dá nota 7 à sua gestão, prega diálogo, mas faz críticas. É a manchete principal do jornal. Ciprozep sabia que não teria reajuste esse ano, diz o prefeito. Crise na Câmara e rumores de impeachment sob análise.
aposta em 4 campistas na Alerj e 2 para Brasília. É o que faz aí o prefeito Vladimir. A íntegra da entrevista está em nossas redes, né? Lá no YouTube, no Facebook também, e aqui no jornal, né? As páginas 2 e 3 também da Folha vem trazendo aí essa entrevista do prefeito Vladimir na sexta-feira, que ineditamente foi de 3 horas de entrevista, foi uma sabatina, né? E ainda faltou falar bastante coisa, né? Mas o tempo já não dava. Violência em Campos mata 4 pessoas em apenas 5 dias. Semana sangrenta. Foi realmente terrível essa semana passada, hein? Alta do diesel impacta no transporte coletivo. Projeto de subsídio municipal deve ser votado na Câmara. Panoramas, as operadoras do transporte coletivo afirmam não ter mais fôlego para manter o serviço. Na bomba, combustível acumula alta de 68% somente neste ano. A alta do diesel está complicada. O diesel chega a R$ 9,00 aí, o litro em alguns postos, ultrapassando o preço da gasolina. Região do Imbé, falta acesso adequado a paraíso do ecoturismo. Na capa da Folha, o Parque do Desengano é destaque. Local atrai campistas para o contato com a natureza e a prática de esportes. Mobilização virtual para ativar espaço para a cultura. É o galpão da UF. Alunos tentam lá fazer uma vaquinha para reativar esse galpão. Castro e aliados levam Pacheco à vaga do Tribunal de Contas do Estado. Parcela de junho, mais de 58,4 milhões de royalties para a Prefeitura de Campos. E ainda no portal folha1.com.br você pode conferir aqui com a gente agora algumas manchetes, alguns destaques. Cerimônia marca a entrega do Teatro de Bolso revitalizado. Secretária de Estado de Cultura participou da programação. A cerimônia foi ontem às 11 horas da manhã. Morre Nancy Cardoso Tinoco aos 98 anos. Ela estava internada há cerca de um mês com um quadro de pneumonia. Câmara tem LDO prevista para a quarta, com emenda de 5% de remanejamento. Oposição propôs alteração. Prefeito chama de, entre aspas, jogo sujo. E vereador fala em nova polêmica. Não precisa nem ter bola de cristal para prever que vai ser uma semana daquelas na Câmara Municipal, que você vai acompanhar tudo por aqui também no Folha no Ar desta semana. Campos registra 6 mortes por Covid e recomenda máscaras. Boletim ainda traz 277 casos e taxa de ocupação na casa de 40%, tanto em UTI quanto em leitos clínicos. Além de máscara, gente, eu vou acrescentar aqui, não por minha conta, mas claro e evidente, por conta da ciência, do próprio gabinete de crise da pandemia de Campos também, procure a vacina. A vacina está liberada para a segunda dose de reforço, que seria a quarta dose, né? A primeira e segunda doses, elas são complementando a outra. Então, a terceira dose é a primeira de reforço. E a quarta dose, pode ser chamada assim, se você quiser, é a segunda dose de reforço, agora liberada para 40 anos. E a partir de hoje também, a vacina para a gripe está liberada para toda a população. Acho que a partir de 6 meses você pode pesquisar aí, mas todo mundo pode tomar a vacina contra a gripe, né? E que tem já a devida composição, já para combater novas variantes também da gripe. Então fique atento aí aos locais de vacinação. A gente vai informar aqui durante a nossa programação e você pode pesquisar no site também folha1.com.br.
Operação Foco apreende 25 mil litros de combustível sem nota fiscal. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda. Instituto Federal Fluminense cedia quarta-feira de oportunidades. Evento tem a chancela do IFE e o apoio de várias instituições como a SIC e CDL. Aposta de São Paulo, apostador de São Paulo, né, ou aposta de São Paulo, acerta as 6 dezenas da Mega Sena e leva 78,7 milhões. A Quina de São João fez 11 felizardos, 17 milhões para cada um. E a Secretaria de Saúde de Campos alerta sobre prevenção do Dia Nacional da Diabetes. Dicas: cuidar da alimentação, praticar atividade física, controlar o peso e a pressão arterial. Diabetes é uma doença silenciosa, ela pode começar, né, a agir no corpo da gente sem a gente perceber, né, quase que sintomas não existem no início e você fica, né, tranquilo achando que não tem, e quando vai descobrir já era. Então não é só congênito, aquilo não é só de nascimento, não vem com a gente no DNA só, não. Pode ser que venha. Tem o pai, tem a mãe, você tem 100% de chance de probabilidade disso acontecer. Mas às vezes só teve o pai ou a mãe, então você tem 50% de probabilidade de ser genética. Mas não quer dizer que você vai ter. Agora, uma má alimentação, o sedentarismo, e aí entra essa coisa toda, né, da comorbidade, da gordura, e essa sobrepeso, pressão arterial, e aí já era. Então é bom se cuidar, tem como evitar a diabetes em muitos casos. Bom, mas hoje o assunto é educação, e para o nosso prazer e satisfação, como eu já registrei aqui, quero trazer o bom dia do professor André Web. Acabou que a gente ficou aqui conversando sobre educação internamente e eu não perguntei o que eu estava curioso para perguntar. O senhor é parente da família Web, da tradicional família Web, por exemplo, uma das avenidas importantes de Campos, que a gente fala todo dia aqui, da Felipe Web, é isso que eu quero saber. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia aí a todos. A satisfação é minha, né, de receber esse convite, principalmente para trocar ideias aí, né, sempre uma troca de ideias sobre esse tema tão importante, tão caro para o Brasil, que é a educação, né? Então, eu fiquei muito feliz aí pelo convite e poder aí estar compartilhando ideias com todos aí. Bem-vindo, a gente que vai explorar esse conhecimento. Mas o senhor não falou, é parente da família do Felipe Web. Que bom. Sim. Aliás, tem o grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões, que é lá do Aloysio Abreu Barbosa. E deixa eu só registrar logo aqui o Sérgio Web Mansur. Sérgio Mansur. Ele falou aqui, ó, com muito orgulho, meu primogênito. Tá aqui já no grupo aqui. Legal. Você é filho do Sérgio, cara? Sou que legal. Sim. Que, poxa, como é que esse mundo é pequeno. O Sérgio... O pai que eu me orgulho também. Que bom, que bom. Não tenha dúvida que é O orgulho é mútuo. Um grande ser humano. Conheço o Sérgio de outras empreitadas aí de tempos de BR-101, de essas coisas da própria prefeitura, sim, né? Sim. Então, conhece muito de estrutura assim, civil e sem dúvida nenhuma uma figura importante no cenário aqui da nossa região. Bom, mas depois desse paparico aí de pai com filho, vamos aqui para a nossa realidade. Cara, a pandemia, ela acelerou, ela teve uma característica muito interessante, que é, assim, a gente já vinha utilizando no dia a dia da gente a tecnologia para melhorar, não tenha dúvida. O rádio, por exemplo, para a gente que é radialista da antiga,
Não é tão antigo assim também, né, gente? Mas da antiga, assim, o rádio hoje quase que perdeu a graça de trabalhar aqui. Antigamente era fita cassete, depois passou para o cartucho, né? Depois passou para MD, um mini disc, e aquilo tudo. Mas assim, hoje é tudo, o computador faz tudo sozinho, quase que não precisa da gente aqui. E aí você fica aqui durante uma sequência musical ou durante um intervalo, você não faz nada. Você vê, é interessante. Antigamente você colocava tudo automatizado. E tudo já pré-programado. Se você olhar aqui a nossa grade da programação, posso te adiantar assim, só para a gente ter uma ideia. Ó, às 9h40, o intervalo de 9h40, vai ter Marisa Monte, Tempos Modernos. Então já está aqui programado desde semana passada. Por um programador musical, né, o Beto, do Rio de Janeiro, que faz isso pra gente. Ele foi da Rádio Cidade, da JB-FM e tal, então é ele que cuida dessa plástica musical da rádio. Então, assim, na nossa época de mudança em relação à tecnologia, tinha uma picape aqui, picape é toca-disco, perdão, e outra aqui, você colocava uma música aqui no ponto, né, tinha que ir e voltar na agulha, né? E voltar, né, ouvir internamente, enquanto estava tocando uma propaganda no cartucho. Olha a movimentação, hein? Pra você ter uma ideia. E a propaganda do cartucho acabava, você já tinha que estar com a outra no ponto para você apertar ali para começar a outra e você continuar tentando colocar a música aqui no ponto. E já pegar outro cartucho da próxima propaganda que estava aqui no papel, você tinha que olhar ela ali na... O negócio era muito movimentado, era muito bom. Hoje você chega aqui, fica aqui, vamos para o intervalo, aí fica aqui, intervalo. Vai tocar Plano Boa Viagem, Terra-Mar, Clínica Proteus, Super, vou estar ali. Eles vão tocar sozinho. Então, assim, agora, aí olha o impacto da tecnologia para nós. E eu vou fazer um paradigma com isso para o setor da educação. O Henrique falava, o professor Henrique da Hora falava assim, Cláudio, 100 anos atrás, um médico fazia uma cirurgia, cuidava de... Você já pensou se um médico de 100 anos atrás, eu acho que nem de 100, precisa nem tanto, um médico de 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele pegar hoje um centro cirúrgico, será que ele consegue fazer uma cirurgia usando a tecnologia de hoje? Quer dizer, a coisa mudou muito em todos os setores. Mas parece que na educação só veio mudar alguma coisa de tecnologia de fato na pandemia. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Por que tão pouca mudança? É assim mesmo? Está correto? A coisa está no caminho certo? Então, Cláudio, eu acho assim que essa analogia que tu fez, né, com tua área é fantástica. Porque realmente as tecnologias, e no caso da educação, as tecnologias digitais, né, que são aquelas mediadas por recursos computacionais, porque um quadro negro, por exemplo, um giz, é uma tecnologia. Mas aí quando a gente fala hoje o termo tecnologia, a gente se apropria muito dessas tecnologias que vêm com o computador, né? E o que a gente percebe hoje, né? O Brasil, em especial, nesse tema de tecnologias, que é usar junto aos alunos recursos computacionais como weblogs, blogs. Hoje nós temos as questões do metaverso, que são espécies de realidade virtual, né? A inteligência artificial também, que hoje começa a propiciar um tipo de ensino mais especializado ao que o aluno precisa, né? Por exemplo, antes você ia fazer um curso online, era aquela mesma coisa para todo mundo. Hoje a inteligência artificial, por trás dos ambientes virtuais de aprendizagem adaptativos, elas permitem que o programa identifique quais os pontos fracos ali do aluno e dê uma reforçada naquilo. E, por outro lado, identificar onde o aluno tem mais facilidade e não perder muito tempo naquilo, né? Isso torna, de certo modo, o ensino individualizado. E essa individualização do ensino é o que a gente sente falta, a gente tem uma carência muito grande dentro da sala de aula no ensino presencial,
né? Não estou dizendo que todo o ensino remoto é assim, mas com os ambientes virtuais de aprendizagem adaptativos você já começa a ter isso. E realmente a pandemia ela trouxe um adianto, um avanço em mudanças que de repente a gente levaria aí 5, 8, até 10 anos para estar vivenciando hoje, né? Haja vista aí a questão das reuniões online, né? Lá no IFE, eu lembro, era uma disputa para a gente conseguir sala para fazer reunião, era uma dificuldade. Agora já saiu até portaria regulamentando e incentivando que as reuniões aconteçam de modo online. Isso é fantástico. Defesa de banca, né? Hoje você pode estar com pessoas participando de Portugal, da própria Finlândia, né? Sem, por exemplo, tu ter custos maiores. Então, esses avanços aí, né, das tecnologias digitais, o que elas permitem, realmente a gente está vivendo um diferencial. Só que a gente tem que ter a ideia que não é só isso. Não é só você pegar a tecnologia e botar, né, no contexto do professor, da sala de aula, o ensino vai mudar. Passa até bem longe disso. O que a gente pode destacar são as questões também e prioritariamente das metodologias de ensino, né, as metodologias pedagógicas. Sim, não tenha dúvida. E tem, na verdade, isso teve uma experiência em 2014, que foi visitar a Finlândia, né? E a gente vai, como o programa é ao vivo e o tema é educação, é evidente que a gente vai ter que dar uma beliscada lá na Finlândia, ida e volta. No fim do programa, nesse último bloco, é que a gente quer abordar mais um pouco dos detalhes modelar da Finlândia. Mas, para que você tenha uma noção, e aí foi um dos problemas da tecnologia online, digital, quer dizer, no Brasil foi, primeiro, a maioria dos alunos não tinha acesso à internet, não tinha um equipamento, e também os docentes tiveram que usar a internet de casa, quando possível os seus computadores, os seus aparelhos, né? E aí depois veio um auxílio tecnológico, aí começaram a discutir se foi comprado para a pandemia, se não foi. Ora, veja, caramba, se o cara tá ali dando a aula dele, se foi comprado para a pandemia, se não foi, tá usando o que é dele, paga o que é dele, e não vai pagar, mas pelo menos dá esse cara lembrou de mim, eu tô aqui, eu sou um profissional da educação. Então, assim, quer dizer, a educação parece que ela tem no Brasil sempre um destaque muito bacana nos palanques, mas na realidade aqui, a hora que começa para valer descer do palanque e levar para a educação, eu não vou nem falar de Milton Ribeiro, não vou falar de outros que passaram também, não é esse o tema do programa. O tema do programa é educação de qualidade com o que a gente tem de dinheiro, e é muita grana. Claro que na Finlândia você tem 5 milhões e meio de habitantes, eu acho, é pequeno, mas em comparação ao Brasil, a arrecadação nossa, e isso é outro assunto que a gente vai falar também. Mas assim, então a tecnologia não está implicada diretamente em você ter um óculos 3D para cada aluno e nem um computador para cada aluno. Não é isso que você quer dizer. Exatamente. Ô Cláudio, a questão que passa assim, quando a gente fala, né, voltando um pouquinho aí ao ponto que tu trouxe aí no início da conversa, sobre os avanços que o Brasil tem ou não, né, é um pouco contraditório, porque quando eu estive na Finlândia em 2014, e até interessante ressaltar, né, que antes de ir eu estive aqui fazendo uma entrevista. Estou de volta 8 anos depois, né? Mas você não ficou esses 8 anos na Finlândia? Não. Que pena, né? Mas é uma satisfação. A gente tá de volta aí.
Então, estando novamente aqui na Folha 8 anos depois, né, o que dá para perceber aí, né, nessa contradição tecnológica? Ao mesmo tempo em que, quando eu estive na Finlândia, a gente teve a percepção que nós estávamos até um pouco equiparado a eles, né? Porque a educação da Finlândia é outro nível da nossa. Mas a gente, no uso de tecnologias digitais, a gente estava até equiparado a eles, né? Tinha uma professora lá, foi dar aula de blog, a gente, mas na aula de blog, porque eles tinham tido uma turma do Cazaquistão antes, né, que eles faziam esses cursos de capacitação. Na época eu fui por conta do governo federal, que abriu uma chamada, foram 30 professores no Brasil inteiro, na primeira turma, aí eu fui selecionado nessa servidores, né, do federal, e eu fui chamado, apresentei o projeto, fui chamado, e assim, a gente no Brasil, em nível de tecnologias digitais, né, a gente não está assim tão discrepante da Finlândia, né? Apesar de ser contraditório. Por exemplo, eu acho que ainda está, não sei, eu acredito que não foi vetada uma lei federal ainda que proíbe, uma lei estadual, se eu não me engano, que proíbe o uso de celular em sala de aula. Isso não faz qualquer sentido, né? Eu, por exemplo, sem celular, os alunos, a interação fica complicado. Eu uso muito. Se eu fosse professor no estado, eu estava enrolado, né? Ou tipo o quê? Vou ganhar uma multa, ser preso por incentivar os alunos a contrariar a lei, né? Então, olha a contradição aí, né? Como é que você tem uma lei que proíbe o uso de celular? Inclusive, atualmente eu coordeno um mestrado no IFE, né, o MPET, do Programa em Ensino e Suas Tecnologias, e a gente debate muito essas questões do ensino, das tecnologias e das metodologias, voltadas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E a gente está, inclusive, refazendo as linhas de pesquisa do programa, porque há uns tempos atrás, por exemplo, você ter o uso de celular, né, em sala de aula era um diferencial. A gente tinha uma linha de pesquisa que era para isso, o uso de dispositivos móveis. Hoje em dia, isso não faz diferença. Isso está tão intrínseco no processo, né, que não faz diferença. Então começa a surgir novas abordagens, como eu falei, questão de metaverso, inteligência artificial, ambientes de aprendizagem adaptativos. Agora, aonde que o Brasil começa, né, a pecar, vamos dizer assim, que talvez a gente discuta mais no bloco seguinte, na questão das metodologias de ensino, né, nas abordagens pedagógicas. A gente estava trocando uma ideia um pouquinho antes aqui, eu como falei, e tu colocou muito bem, né, que eu estava fazendo uma analogia também sobre a questão de o que é a tecnologia digital para o ensino. É como você ter um macaco para ajudar você, um macaco super sofisticado lá, com controle remoto, para você trocar o pneu do carro, né? Agora, tu colocou bem, o que adianta um macaco desses todo sofisticado, né, que tu não precisa sujar a mão de graxa nem nada, só falta o pneu ir sozinho lá para o lugar, se o cara não sabe nem que o carro tem um pneu step para trocar, né? Não adianta. Então, é uma contradição. O Brasil realmente é um país grande, e isso foi uma coisa que impressionou muito os finlandeses, como é que inclusive a gente tinha uma única língua, né, falada no Brasil inteiro. Porque a gestão aqui é mais complicada. Você gerenciar um território como o do Brasil é muito mais difícil do que o território da Finlândia, né? A gente tem muito mais desafios. Mas a gente também é um país quase continental e uma referência na América Latina. Então a gente tem muita responsabilidade, que muitas vezes a gente faz vista grossa ou até ignora isso, né? A nossa representatividade aqui. Então, né, isso é um grande diferencial aí que a gente precisa trabalhar. Tem uma pergunta da Silvana Venâncio, ela é jornalista e participa aqui com a gente do grupo, do blog, né? Opiniões, e também desse programa do Folha no Ar. E ela diz aqui, eu acho que é justamente esse pensamento que a gente tem, tecnologia. Falando em tecnologia, tem que informatizar, tem que...
como o Henrique falou também, aparamentar ali toda a sala com equipamento. Professor, na sua opinião, quando que a educação brasileira será totalmente informatizada? Porque, como vimos aí, como vamos pensar em tecnologia, se na pandemia era difícil até internet para os alunos em aula online? É uma pergunta bem interessante, tá? Hoje, veja bem, se a gente for falar de recursos, né? Por exemplo, um celular. Hoje você tem uma grande parte da parcela da população que tem um celular, né? Que você tem um mínimo de recursos aí para poder, por exemplo, acessar uma internet. Qual o grande problema aí? Quando a gente está falando em informática, a gente tem dois estratos. Um é o tangível, é o computador, é o celular, né? É aquela coisa física. A outra é o intangível, que é a internet. Eu diria que hoje no Brasil a gente tem um desafio muito maior em relação... Isso eu estou falando empiricamente, assim, tá? A gente tem um desafio muito maior de conseguir realmente levar a internet de qualidade. O que é uma internet de qualidade? É aquele que você vai poder passar um vídeo para um aluno sem ficar travando, é você conseguir fazer uma reunião, por exemplo, eu quero reunir meus alunos com alunos lá da Finlândia para trocar ideia, né? Aí o sinal fica caindo, a conexão fica caindo. Então, quando a gente fala em informatizar, né, ou digitalizar, a coisa é um pouco mais complexa do que você simplesmente prover celulares ou tablets ou computadores, né? Passa por isso, com certeza, mas passa também por uma internet de qualidade, né? E a gente teve avanços, mas a coisa, né, não está assim tão, né, nessa expansão da internet. A gente tem locais aí, aldeias, tem locais aí nos rincões brasileiros aí que a internet realmente não funciona, né? Tem projetos hoje, se eu não me engano, da Tesla para colocar satélites, né, para direcionar a internet lá na Amazônia e outros locais, Acre. Então talvez isso mude um pouco esse cenário, e essas parcerias são super bem-vindas, com certeza, entendeu? E o terceiro ponto, além do computador, né, do físico, do hardware e da internet, que é a questão do software e os aplicativos, é a capacitação. Que na conversa tu colocou muito bem. Não adianta isso se o professor também não está capacitado. Às vezes o aluno acaba sabendo mais do que o professor em como gerenciar ou lidar certas tecnologias. Então, quando a gente fala, né, como ela perguntou aí da questão da informatização, não é um tema simples, né, de lidar, porque ele tem aí 3 camadas que elas precisam ser trabalhadas quase que conjuntamente para você conseguir dar conta disso. Entendeu? E por isso que eu falo também que aí tudo bem, eu vou e dou conta dessas 3 frentes. Vai ficar faltando coisa? Vai. Porque aí entra a questão das metodologias, né? Não é só você... você pega... Teve programas aí do governo, um tempo atrás, pegava e montava um laboratório de informática. Não. Aí o professor não sabia usar aquilo, né? Porque não adianta você pegar e querer reproduzir sua atitude, né, que você tem do ensino tradicional, que a gente pode falar um pouco mais isso adiante, numa aula online. Você tem, por exemplo, abordagens como a sala de aula invertida. Só para matar a curiosidade aqui, Cláudio. Por exemplo, o que é o modelo tradicional de ensino? Você tem algumas características, né? Você tem o foco no conteúdo, tacar conteúdo em cima do aluno, vamos encher ele de conteúdo, né? Você tem uma prova, uma avaliação que não é igualitária, porque exatamente ela é uma avaliação única, né? E você tem o professor como o dono sábio lá, o dono da razão. Você pega até sala de aula mais antiga, tem aquele púlpito, né? Aquela coisa mais alta. O professor era o deus do Olimpo, que estava lá, né? E hoje
você não, esse modelo de ensino não faz mais sentido. Primeiro, porque não adianta você ficar enchendo o aluno de conteúdo. Por quê? Porque conteúdo hoje você pega na internet. Na época lá que tu deve ter tido muito lá na tua infância, aqueles vendedores da Barça, da Delta Larousse, né? Que era aquelas enciclopédias. O que era o diferencial? Era o cara guardar informação. Por quê? Informação era diferença. Se você tivesse informação, você era o cara diferenciado. Tanto que o cara subia lá na diretoria da empresa, ele não compartilhava nada, ele não dividia nada. Por quê? Não, porque se eu compartilhar meu saber, o que eu sei, daqui a pouco estão me puxando o tapete. Hoje em dia, qualquer criança de 11 anos, 9 anos, entra no Google e pega a informação do que quiser. Então, o professor, aí é que entra, Cláudia, a questão da mudança da mentalidade do professor, entendeu? Ele tem que desfazer a ideia que ele tem que ficar enchendo o aluno de conteúdo. Esse modelo exame para prova, isso não existe mais, não faz mais sentido. A gente pode até falar daqui a pouco o que faz sentido. Vamos desfazer um pouquinho isso agora. Então não faz mais sentido você ficar enchendo o aluno de conteúdo e no final, né, como se você fosse um deus, né, tem professor que se sente constrangido de ser questionado em sala de aula. Não está ameaçando minha sabedoria aí, né? O cara às vezes não sabe e ele fica com vergonha de não saber, como se ele tivesse a obrigação, o professor tivesse a obrigação de saber tudo, né? E a outra coisa é esse modelo de prova, de avaliação, que você reprova aluno, né? Reprova aluno baseado em quê? Em uma prova que você dá lá no final do período, né? Sem fazer outros tipos de avaliação, que a gente pode falar depois também, que é a formativa, a diagnóstica, para você saber com quem você está ligando. Quer dizer, é uma atitude que se o professor... Era muito comum no modelo tradicional, né? O professor vinha e despejava um monte de conteúdo. Eu sou o dono da razão. Não, eu defino que se você tirar uma nota 6 e não 7, você está reprovado. Baseado em quê? Que 6 é melhor que 7 é melhor que 6? Né? No que a instituição definiu, no achismo do professor. Entendeu? Então era um modelo que hoje, se ele é reproduzido, ele só expressa uma arrogância e um despreparo muito grande para a realidade que é o público hoje da geração Z, né? Da geração Alfa, né? Da geração Y. Os alunos não estão dando mais conta, né? O professor fala, meus alunos não prestam atenção em aula, ninguém presta atenção. Eu digo, a culpa não é do aluno, tá? Se minha filha, e se apavora aí, quem quiser, ela chega, vem conversar comigo as técnicas dela de cola. Entendeu? Sabe o que dá vontade de falar? Olha, uma vez eu até falei, cola mesmo. Sabe por quê? Porque esse modelo de ensino não vai te levar. Quando o aluno está colando, às vezes, eu sei que deve estar um monte de gente pulando aí na cadeira, mas como assim? Se não chegar umas perguntas aí. Sabe por quê? É um modelo de ensino antiquado, individualista. Aí minha filha estava explicando, uma das filhas que eu tenho, estava explicando como é que é a técnica delas lá de colar. Não, se é matemática, um grupinho vai sentar num lugar e a professora dela ouvir agora vai querer desfazer. Vai ficar brava comigo que eu estou entregando. Mas é muito interessante. Eu vou explicar o porquê. E tinha que ser valorizado. Entendeu? Sim. Aí é que está o problema. Que ela fala, quando é matemática, tem uns alunos que são melhores em matemática, sentem em tal posição. Quando é português, é outra posição. E a gente combina os... Gente, o que eles estão fazendo? Eles estão resolvendo o problema colaborativamente. Entendeu? Só que eles estão fazendo isso por conta deles. Quem deveria estar fazendo isso, promovendo isso, era a escola, né? Com aprendizagem baseada em problema, em projeto, que é o que a gente pode ver adiante também, vai... E não faz, fica insistindo no ensino tradicional, que não atende mais ao mercado de trabalho, não atende mais ao perfil do aluno, não atende mais a nada. Aí o cara fica insistindo naquilo, o aluno busca soluções à realidade dele, e quem está errado é o aluno. Não é a instituição que está com métodos antiquados, não é o professor que, coitado, eu digo coitado porque às vezes o professor tem até vontade
né? Mas não tem incentivo de carreira, não tem incentivo da instituição ou financeiro para poder se capacitar, que é uma das diferenças da Finlândia que a gente pode falar também. Cara, duas pegadas que você colocou, e aí dá para a gente comentar nesse bloco, mas eu quero fechar esse bloco, que é sobre tecnologia, e eu já percebi que quando você chegou na Finlândia, você disse que não estava tão atrasado em tecnologia assim, mas a Finlândia não investe tanto assim em tecnologia, porque tecnologia não é o caminho para solucionar a questão da educação, e sim uma série de outras coisas que eu percebi, como por exemplo, e aí vamos falar sobre isso, não vai ter jeito, o programa é Brasil e Finlândia. Até porque qual que é o melhor time do Brasil hoje? É o Palmeiras. Aliás, vou te dar um exemplo. Papai falava assim: meu filho, você quer fazer as coisas certas? Procura fazer o que você acha correto, mas o que você viu alguém fazendo certo pode repetir. Ou seja, faça a coisa certa que alguém fez também, que não é problema nenhum. O melhor time do Brasil hoje no Campeonato Brasileiro, também nessa pontuação corrida, é o Palmeiras. É líder e tal. Mas você fala, é por acaso? Não. Você viu que o Palmeiras... E quais as duas melhores torcidas consideradas por uma pesquisa aí, por opiniões de comentaristas? A torcida do Palmeiras e a torcida do Vasco. Não por volume, porque aí eu acho que a do Flamengo é a maior em público pagante, recorde e tal. Mas a torcida do Flamengo, como toda outra qualquer, quer resultado. E o time ganhando de 1-0 já está vaiando. É para ganhar de 5, é para ganhar de... O negócio é tenso. Então, assim, a torcida do Palmeiras e do Vasco, elas estão sendo consideradas pela crítica como as melhores torcidas por conta de incentivar o time até mesmo nas derrotas. Paixão também. Mas até mesmo nos momentos difíceis, ela está ali acreditando no time. O que os jogadores do Palmeiras fizeram? E aí a gente vai falar que são as soluções que vêm deles e não da diretoria. E aí você falou sobre justamente isso. Criatividade para encontrar um mecanismo de solucionar questões que a direção do colégio aprova, que os professores, né, os deuses lá do Olimpo criaram. Só que, pô, se os caras estão conseguindo fazer isso, então por que a gente não se espelha no que está sendo bem feito? E aí os jogadores do Palmeiras, parece que nesse final de semana estavam aplaudindo a torcida do Vasco. Fizeram uma homenagem lá em relação à torcida do Vasco. Aí você fica assim, pô, mas que exemplo bacana, que bom. Então, se os alunos estão dando esse exemplo, por que a gente não pega tudo isso e joga para a prática, né? Para encontrar esse caminho da educação no Brasil, que pelo jeito, pelo que eu entendi, né, os alunos estão também muito mais avançados em tecnologia do que vários professores. Isso eu vi aqui em casa. Eu tenho professora, né, minha esposa é professora, minha irmã está aposentada, mas assim, foi professora, e a gente sabe, é aquela história, como nossos filhos, por exemplo. Eu que não dou o braço a torcer, mas se deixar, a gente fica perguntando como é que faz essa gravação aqui, eu não, toda hora, e essa função aqui, como é que é? Eu que não dou o braço a torcer, não vou mais... Pode dar, eles gostam. Eles gostam. Mas aí já me chamam de velho sem fazer isso, imagina fazer. Então, professor, vamos fazer o intervalo, vou pedir licença ao senhor, e aí a gente vai falar sobre esses desafios, como superá-los, e de que forma a gente pode mostrar pro ouvinte e para o telespectador das nossas redes sociais e da Plena TV, o assinante da Plena. O Brasil tem um potencial para encontrar a solução, mas não está usando, pelo que eu entendo, pelo que o senhor falou. E em comparação à Finlândia, o Brasil tem 47,9 milhões de alunos na rede escolar, pública e particular. 48 milhões. A Finlândia tem 5 milhões e meio de habitantes. Então, nós somos quase que 10 Finlândias. Isso só na rede básica, na rede de ensino básico. E a gente faz esse intervalo, essa pausa. Daqui a pouco a gente fala sobre educação básica, os desafios e como superá-los
com o André Webb, que é administrador e professor do IFE e também da UENF, é doutor em informática na educação e mestre em engenharia de produção e comunicação social. São 7h56 em Campos e a gente volta dentro de instantes com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas para todas as idades. Aproveite.